Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Deus da esperança, Deus que está presente em todos os nossos momentos para nos ajudar a buscar os melhores caminhos. Nós sabemos que os melhores caminhos neste tempo em que estamos vivendo é viver preventivamente, buscando evitar ou evitando as aglomerações de pessoas. Não podemos ficar grupos de pessoas reunidas. Nos avisam, nos ensinam os especialistas, em doenças transmissíveis. Por isso, neste tempo agora que estamos vivendo esta virose, novo coronavírus, nós devemos sim observar as orientações que nós recebemos todos os dias, pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, enfim, por aqueles que entendem, que sabem os cuidados que devemos ter. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Nós continuamos vivendo a Quaresma, um tempo próprio para a oração, para o jejum, para a partilha, para estarmos com Deus, para conhecermos melhor o nosso Deus, através da sua palavra, através do passado que nos foi dado. A igreja tem muitas riquezas no seu passado. Quando nós estudamos eclesiologia, ou seja, a história da igreja, nós vemos que sempre a igreja quis dar vida, mostrar a beleza da vida para todas as pessoas. Eu me lembro, por exemplo, da história da igreja de 50 anos, de 45 anos para cá. Quanta coisa bonita aconteceu, principalmente nos momentos difíceis da vida. Por exemplo, na época de Dom Helder Câmara, de Dom Luciano Mendes de Almeida, quantas coisas difíceis aconteciam, mas a palavra daqueles líderes, de Dom Helder, Dom Luciano, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Aloysio Loscheider, era de esperanças, era de coragem. Penso que hoje em dia nós precisamos sim de viver a coragem da nossa fé, transformar fé em coragem. Jesus fez isto. Jesus teve coragem de encarar os mais terríveis sofrimentos da vida, porque ele acreditava no Pai, acreditava na vida, morreu pela vida, por nossa vida. Por isso hoje, diante de alguns obstáculos, dessa virose, por exemplo, que estamos vivendo, Deus se faz presente sim. Deus quer que vençamos os obstáculos. É claro que não vai depender só de Deus, depende também de todos nós. Um dos provérbios que eu sempre ouvi na minha vida, da boca de minha mãe, foi este: faça da sua parte, que Deus o ajudará. Deus estará presente. E é assim mesmo, neste tempo, precisamos viver sim essa dimensão da fé, fazer a nossa parte, e Deus vai nos abençoar sim. Haveremos todos de sair vitoriosos. Vai depender de cada um de nós. Eu quero também convidar a você para assistir o nosso programa no YouTube. É só você digitar Antônio F. Borges, Mensagem de Fé, e colocar a data de uma quarta-feira que o programa foi ao ar. O programa sempre vai ao ar às quartas-feiras, mas ele continua lá no YouTube. E você poderá, inclusive, assistir a série de reflexões sobre a campanha da fraternidade, que começou na quarta-feira de cinzas e que continua até a quarta-feira da Semana Santa, É um tema atual, porque a nossa igreja, a Igreja Católica, as igrejas do CONIC também,
do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, está fazendo a campanha da fraternidade, que pede compromisso com a vida, né? Fraternidade, vida, dom e compromisso. E o tema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Lucas 10. Portanto, é um convite que fica feito. Nós queremos também pedir a Deus e a todos a compreensão para essa pandemia, né? É claro que todos ajudando, todos ficando em casa, vai dar tudo certinho. Hoje vamos pensar e refletir sobre a relação entre a igreja e a campanha da fraternidade ao longo da história. Há pouco eu falei de Dom Helder Câmara, né? Falei de Dom Luciano Mendes, de Dom Paulo Evaristo Arnes, podia falar de outros, de tantos outros. Dom Cristiano foi aqui também, fez tanta coisa bonita, né? Então vamos pensar na igreja, naquele tempo passado e também no tempo atual, porque tem muita relação entre esses dois tempos. Embora, claro, haja diferenças, cada tempo é um tempo, a história vai amoldando, né, os problemas do povo, os desafios a serem enfrentados e até a forma de viver a nossa fé, a prática religiosa. Nunca, porém, vai deixar de existir este nosso vínculo com a vida, com a caridade, com a promoção do outro, com a nossa assistência ao outro, né? Enfim, este é o caminho sugerido, mostrado pelo próprio Cristo. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos mostrou isto, que é preciso compromisso com o outro. Aliás, o bom samaritano prestou uma assistência àquela pessoa que tinha caído na mão dos assaltantes, não foi? Naquele momento, ele não fez uma oração formal ou de qualquer espécie, não. Ele só pensou em servir, em assistir aquele que tinha caído nas mãos dos malfeitores. O bom samaritano nos mostra que este caminho é ensinado pelo Cristo, é apontado por Cristo como caminho para chegarmos a Ele, para agradarmos a Deus. E neste tempo, nessa história toda, nós pensamos que existe o pecado social, porque o homem não está desligado das necessidades sociais. E negar a assistência social ao outro, principalmente ao pobre, é sim um pecado social, né? Tira do outro aquilo que é dele. Isso é uma injustiça. E a injustiça é um dos grandes pecados. Por isso vamos pensar com essa ótica, o que é um pecado social. Pecado social existe em duas dimensões. A primeira é quando o Estado deixa de cumprir o direito garantido por lei aos menos favorecidos. Aliás, o direito é para todos, né? Independente de níveis econômicos. Mas é claro que o menos favorecido necessita mais, né, do bem do Estado, né? Então, essa é a primeira dimensão. Quando não é garantido o direito ao cidadão, principalmente ao cidadão trabalhista, por exemplo, né? Ao trabalhador, melhor dizendo, a pessoa que necessita da assistência social, e também na dimensão pessoal, quando nós, enquanto pessoas, deixamos de oferecer, prestar ao nosso irmão um bem social, uma necessidade temporal, né? Uma necessidade das coisas do mundo, do dia a dia da pessoa. Tudo isto vai se ajustando na campanha deste ano que estamos vivendo, né? Às vezes é uma coisa tão simples, uma orientação a uma pessoa, é uma ajuda, sim. Às vezes a pessoa tem um determinado direito, né? Ou precisa ser orientado em determinado assunto e não é, ele está sendo privado. Certo dia nós conversamos com a pessoa
que tinha direito de ser aposentado. Já tinha passado o tempo dele. E aquela pessoa não sabia. Então alguém orientou, falou, você já tem direito já, você já tem tempo de contribuição, você já tem... Aliás, ele tinha as duas coisas, tempo de contribuição e tinha idade também. Mas ainda não tinha entendido que ele podia se aposentar. Está vendo? Coisa simples e que ajuda muito o outro, né? Claro. Então, esses dias eu estava ouvindo, ou melhor, estava vendo na televisão um líder comunitário de uma favela falando das condições que eles estão vivendo. Naquela favela não estava tendo água para lavar as mãos. Aí o líder falou assim, como nós vamos evitar o tal vírus se não tem água na nossa favela para lavar as mãos? Tá? E ele estava tendo, é claro que tinha direito disso, era um direito que tinha água, é um direito constitucional, está na Constituição, né? Os direitos aos bens necessários para a vida. E aquele rapaz, né? Até porque a pessoa muito entendida, gostei, ideias claras, ventiladas, né? Pessoa que sabe das coisas, né? E ele falava então da água e até de falta de alimento. Pensei, é preciso ter mesmo esses líderes para gritar, para falar, né? Essa questão do direito, ela nasce da democracia. Quando o país é democrático, né? Um dos pilares dele é isto, é a garantia dos direitos. Por isso a democracia é interessante. Aí, é claro que nós precisamos de valorizar a democracia. E estudando sobre isso esses dias, eu descobri uma colocação muito importante de Aristóteles. O filósofo Aristóteles viveu 380 anos antes de Cristo. É muito tempo, né? Tem 2020 anos que Cristo veio, mais 380, então viveu há 2.400 anos atrás. E Aristóteles já tinha assim, um pensamento muito claro sobre democracia. Ele dizia assim, os governos devem governar em vista do que é justo, de interesse geral e o bem comum. Olha que coisa bonita, o que Aristóteles falou há 2.400 anos atrás é totalmente atual. Quem nos dera que houvesse mesmo este pensamento de Aristóteles. Os governos devem governar em vista do que é justo, de interesse geral e o bem comum, né? E a gente coloca a pessoa mais necessitada, mais vulnerável, claro, com mais necessidade, né, desta ação. E aí, outra pessoa disse, quando a justiça é vivida, a vida dos homens e mulheres é vivida com mais dignidade. É isso mesmo. A dignificação nasce dos direitos, nasce da vida vivida de acordo com a democracia, né? A Igreja Católica sempre pensou por aí também, né? Não foi só naquele tempo de Dom Helder, de Dom Luciano Mendes, de Dom Paulo Evaristo, né? Não, a Igreja sempre pensou e continua pensando. Talvez naquele tempo a ideia fizesse mais eco, né? Aliás, quando houve esse tempo aí de Dom Helder, de Dom Luciano, parece que as coisas assim, os gritos eram mais ouvidos. Não sei se é porque hoje existe assim, muita concorrência de ideias, né? Quem sabe seja por isso, né? Mas eu sei que naquele tempo, quando Dom Helder falava, os jornais publicavam aquela coisa toda, aquela coisa bonita, parece que a igreja tinha-se mais espaço, né? Os acontecimentos, os fatos eram mais divulgados. Isso faz parte da história, né? E valorizamos mais uma vez a Constituição de 88, porque ela foi esse o marco. Antes de 88 a coisa era muito difícil. Por exemplo, as santas casas, né? Os hospitais chamados de santas casas, eram casas de caridade. Por isso tinha lá as irmãs de caridade,
aqui em Pará de Minas, tinha as irmãs no hospital, conheci muito em Bom Despacho as irmãs da Santa Casa, em Pitangui, as irmãs da Santa Casa. Enfim, a igreja sempre dava muita assistência. Era um caminho que se tinha naquele tempo, porque naquele tempo saúde não era uma obrigação do Estado, não, né? Era só para quem pagava o INPS, que hoje é o INSS, né? Naquele tempo que não tinha o INPS, então não tinha assistência gratuita. Aí sim, as santas casas, os padres, as irmãs de caridade tinham que fazer isso, né? Era um caminho. E a igreja abraçava isso assim com muita coragem, né? Então, fica este exemplo aí da igreja, de participação na vida das pessoas, de querer uma vida mais feliz, com mais dignidade para todas as pessoas, que possamos juntos contemplar este mundo. É aí que reside o reino de Deus. Podemos nos perguntar, qual que é a maior missão do católico? É claro que é salvar a sua vida, mas é também, e quem sabe até principalmente, construir o reino de Deus. Tem a mesma dimensão, tem o mesmo valor, porque é construindo o reino de Deus, que Jesus vai nos premiar com a vida da salvação. No Evangelho de Mateus 25, Jesus fala assim: tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era nu e me vestistes. Quer dizer, os problemas sociais são motivos da misericórdia e da compaixão. Aqueles que se compadecem, né? Que procuram, veem, que sentem dó e que faz ação, né? A compaixão é uma ação, né? É através da compaixão que nós nos sensibilizamos e nos comprometemos com a causa do Cristo, em favor da vida. Daí a expressão tão bonita e tão teológica: nosso Deus é o Deus da vida, em todos os sentidos, em todos os momentos, principalmente neste momento difícil em que nós estamos vivendo. Que o nosso bom Deus nos abençoe, nos encoraje, nos faça sempre os seus seguidores, para construirmos aqui na terra o reino de Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.